Todos os tipos de amianto provocam câncer, não tendo sido identificado nenhum limite para risco carcinogênico do crisotila, e a sua substituição se mostra hoje absolutamente viável sob o aspecto econômico. Em uma sessão histórica, o Supremo Tribunal Federal decidiu banir o amianto crisotila do Brasil. A substância que vinha sendo usada há décadas, olha só, para a fabricação de caixas d'água, telhados e diversos outros produtos. É muito comum a gente ver amianto por aí no Brasil. Não pode mais ser fabricada ou comercializada no país. No Cidades e Soluções de hoje, você vai ver as implicações dessa decisão do STF sobre o mercado e sobre a vida das pessoas que têm o amianto por perto, em casa ou no trabalho. O Supremo Tribunal Federal decidiu por 7 votos a 2 que a lei que admitia a fabricação e o uso do amianto é inconstitucional, por ferir o direito à saúde e ao meio ambiente. A lógica da inconstitucionalidade da proteção insuficiente, tal como aqui dimensionada, ampara a conclusão de que não desarrazoadas as iniciativas legislativas referentes à sua regulação, em qualquer nível federativo, ainda que resultem no banimento de todo o uso do amianto. O tema já estava sendo discutido no STF desde 2012. E em agosto deste ano, os ministros chegaram a votar a inconstitucionalidade da Lei de 96. Mas o número de votos não foi suficiente para derrubar a norma federal. – 75 países do mundo já baniram o amianto. No Brasil, o uso dessa substância extremamente tóxica e cancerígena se popularizou com a venda de telhas, caixas d'água e diversos outros produtos. O amianto está proibido em todo o território nacional, então não há mais necessidade de leis estaduais, porque isso já é uma decisão nacional, e também tem efeito vinculante, quer dizer que todos deverão cumpri-la, de todos os poderes, assim entendemos. A ex-auditora fiscal do Ministério do Trabalho, Fernanda Gianazzi, se transformou em uma das principais ativistas pelo banimento do amianto no Brasil e criou a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. A legislação do CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, ele preconiza que todo material contendo amianto deve ser descartado em aterro para lixo perigoso. É um chamado classe 1. Não é um lixo comum, não é um lixo inerte, e nós não temos aterros públicos no país para fazer essa destinação. O nosso problema é o munícipe. É o pequeno gerador que vai tirar uma caixa d'água, vai tirar 2 telhas, o puxadinho, e que costuma colocar onde? Na caçamba da rua. E aí é que está o problema. Nos países que trocaram amianto, o processo de tirar ele aonde ele está, de divisórias, caixas d'água, é um processo lento e complicado. Porque não é tão simples assim. Os trabalhadores que vão desfazer um prédio que as divisórias são de amianto, têm que ir todos com equipamentos de proteção, parece um escafandro. Porque o problema do amianto, da caixa d'água, por exemplo, não é a água que você bebe, é inalar o pó. Quando você serra uma caixa d'água de amianto, você inala, aí você contrai a doença. Agora imagina os anos que a gente vai ter para desfazer com segurança de todo esse passivo ambiental. A cadeia produtiva do amianto, ela gerou, até recentemente, dados nossos do Ministério do Trabalho, 5 mil empregos. Só que o custo SUS é muito alto, porque você tem de vigiar não só a saúde daqueles que foram diretamente expostos, mas aqueles que trabalham na cadeia, não do amianto, mas do comércio, do transporte, e que têm exposição. Em Minaçu, Goiás, fica a maior usina de amianto da América Latina, a Sana. A empresa opera na extração do amianto há 50 anos e tem 300 funcionários. A maioria dos trabalhadores e dos moradores da cidade está apreensiva com o que vai acontecer daqui para frente. A cidade vive em torno da nossa empresa, do nosso trabalho que nós geramos aqui, da produção que nós temos aqui, das riquezas que nós temos. Isso aí chega de um dia para o outro, paf, acabou. E aí? Onde fica? Onde nós ficamos, né, nessa situação? Então é lamentável, você fica em pânico, as outras pessoas que estão aguardando aí, querendo um emprego, agora mesmo recente tivemos aí uma vaga, 430 concorrentes para uma vaga. Então a empresa é ruim, o amianto mata. O grupo Eternit, que controla a mineradora Sama,
informou que vai aguardar a publicação da decisão do Supremo Tribunal Federal e eventuais questionamentos para se posicionar sobre as consequências em relação às atividades da companhia. Nos países que baniram o amianto, programas correspondentes ao que seria aqui um apoiado pelo BNDES, por exemplo, são focados em reaproveitar essas pessoas para alguma atividade local, agrícola, industrial ou ligada ao turismo, em condições que eles não contraíssem novas doenças ou piorassem as que eles já potencialmente têm. Há 5 meses, a repórter Thaís Itaque esteve na cidade e mostrou a situação de ex-trabalhadores que eram funcionários da mineradora e ficaram doentes, com graves problemas pulmonares. Boa tarde, tudo bom com o senhor? Aqui está o registro de trabalho do Oswaldino. Data de admissão 5 de setembro de 83, foi demitido 19 de agosto de 92. Além dos 9 anos como funcionário registrado na mineradora, Oswaldino prestou serviço terceirizado por mais 5. Entrei de servente, depois passei para ajudante, depois passei para operador 3. E aí eu entrei lá, enquanto eu estava sadio, prestando para alguma coisa, né? No começo mesmo, na verdade, não tinha máscara não, para usar não. Aí trabalhava dentro do porão, fechado, era muito pó de amianto, que a gente tivesse aí 4, 6 funcionários, aí um não via o outro não, era muito pó do ambiente. No final eu peguei 2 cilhos do pulmão, ficava muito internado no hospital lá da Sama. Tinha vez que eu estava sacando minério assim, aí lá tem uns feitores, né, que fica mandando e tudo, tava para cair assim, aquela ganância assim sem fogo, falta de ar. Eu saía correndo, Deus está vendo. Eu saía correndo, corria para o banheiro, aí chegava lá no banheiro, ficava caçando ar, tentando respirar, puxando fogo. Aí se demorasse 5 minutos, o feitor já chegava apertando, né? Aí saía, eu trabalhava, foi uns tempos assim, aí viu que eu estava ruim, aí mandou embora. Quando eu saí na Sama, aí eu tinha juntado umas coisinhas, eu gastei tudo com tratamento, para falar bem falado. Eu fui para Goiânia e tudo. Aí deu, aprovado pelo médico lá, deu doença pulmonar obstrutiva crônica. Mas disse que não era assim uma coisa muito grave, mas deu no lado, né? Oswaldino nunca fez nenhum tipo de tratamento para o pulmão. O esforço para falar e as lembranças desencadearam uma crise. A empresa nunca reconheceu que a doença dele foi motivada pelo trabalho com o amianto. Oswaldino entrou na justiça contra a mineradora, mas não conseguiu dar continuidade porque não tinha como pagar o advogado. Hoje não recebe nenhum tipo de ajuda e não conseguiu se aposentar. Vocês estavam falando dos prêmios que a empresa ganha e desse reconhecimento de um dos melhores locais para se trabalhar. A empresa, para você ter uma ideia, nos últimos 4 anos ficou entre as 3 melhores empresas para se trabalhar na América Latina toda. No Brasil, todos os principais institutos que fazem avaliação de clima organizacional e de empresa, a empresa sempre está entre as 10 primeiras, sendo que, como o clima, por exemplo, está em primeiro lugar nos últimos 5 anos. Tudo bem? Boa tarde. A gente fez uma entrevista com esse senhor que nos procurou. É nosso papel mostrar, né? Esse laudo é muito antigo, é de 97, parece. E foi feito por um oncologista de Goiânia. Vamos por partes. O exame físico de alguma patologia relacionada com amianto, a ausculta respiratória, existe um achado que são crepitações, que não é descrito no exame clínico. Então, o exame clínico que ele descreve não é compatível com a asbestose. Primeiro ponto. O raio-x dele está normal. Ele está falando que essa pessoa tem uma doença relacionada pelo amianto só por ter trabalhado com amianto. Essa pessoa não tem asbestose. Os exames que essa pessoa fez nessa época mostrava que essa pessoa tinha uma alteração pulmonar obstrutiva que não tinha nenhuma relação com amianto. Essa pessoa, se até hoje acreditar nesse laudo, até hoje ela não está sendo tratada. Ela não está sendo tratada. Por que ela não está sendo tratada? É o falso diagnóstico. O que o
Oswaldino poderia O fazer? que ele deveria fazer? Deveria repetir os exames e descobrir qual que é a doença dele. Eu queria saber o que a empresa faz por essas pessoas que estão doentes. Existe um controle que chama exame pós-demissional. Esse exame pós-demissional é um exame que a empresa disponibiliza para o ex-funcionário, conforme o tempo que essa pessoa trabalhou, até 30 anos a partir do momento que esse indivíduo parou de trabalhar. Aquelas pessoas que desenvolveram alguma doença relacionada com amianto são pessoas que iniciaram a atividade laboral antes da década de 80. Essas pessoas são todas monitorizadas e acompanhadas. Essas pessoas têm plano de saúde, têm as assistências que se fazem necessárias em cada caso. Prazer. Tudo bem? Tudo bem, você? Qual o nome do seu pai? Manuel de Souza e Silva. Ele trabalhou por quantos anos na SAMA? De 85 até 92, se eu não me engano. Seu pai tinha quantos anos quando descobriu que estava doente? 62. Foi muito rápido, né, a questão do meu pai. E o que ele tinha? Ele tinha já um tumor no pulmão. Ele tirou um pedaço do pulmão, né? A SAMA pegou o pulmão dele e pediu uma autorização para levar para os Estados Unidos para fazer esse exame. E a gente não viu por que não, né? Levou, disse que não tinha, nós fizemos foi comemorar, não foi ficar triste. Só que aí meu pai não sarava. E aí nós refizemos o exame e descobrimos que era um amianto. Depois que a SAMA deu o lado para o meu pai, que deu trabalho para ele, dizendo que não era amianto, os remédios, o acompanhamento, tudo que ela tinha prometido, tchau. Se eu não tivesse dinheiro, meu pai não tivesse dinheiro, nós não teríamos levantado mais essa prova. E a justiça também, cadê a justiça, né? 8 da manhã faz 9 anos que meu pai faleceu. Assim que meu pai faleceu, eu entrei na justiça, né? E quantas famílias vão ficar sem justiça? Ficaram sem justiça. O que você conseguiu na justiça? Até agora, nada. Qual a extensão dessa área? 1.000 metros de comprimento por 800 de largura e 220 metros de profundidade. Na extração, pega-se a rocha, detona-se a bancada, pega-se a rocha, essa rocha vai para a mineração, aí na mineração vai quebrando a rocha e vai aspirando até aspirar o amianto, que é essa fibra. Então o amianto está no meio da rocha. Então esse aqui é o estéreo e esse é o amianto. Então, ainda tem muito minério para ser retirado daqui, né? Previsão mais 50 anos. Qual é o número da produção aqui de vocês? Aproximadamente 10 mil toneladas mês. E quantas pessoas trabalham aqui na extração? Aproximadamente 120 pessoas. São 2 turnos. 2 turnos. Ao entrar na usina, a minha expectativa era ver o processo de extração e produção do amianto. O que encontrei foram as máquinas paradas por conta das férias coletivas, dadas no meio do ano. Percebi um ambiente limpo, organizado e os funcionários preocupados em nos mostrar a segurança que eles têm no dia a dia. No saco que contém o amianto, aqui eles têm um recado aqui. Contém fibras de amianto crisotila, evite geração de poeira. Use proteção respiratória ao manusear. Respirar poeira de amianto é prejudicial à saúde. O risco é maior para os fumantes. O chão ele é pintado de preto justamente para demonstrar que nós não temos poluição, não temos vazamento de nada, que é para limpeza mesmo, para observar se tem alguma coisa no chão, né? Você pode ver que é tudo limpinho, tudo pintado de preto. Nossa usina todinha pintada de preto. Tem um número de quantas pessoas ficaram doentes em relação ao número de funcionários? Desde a década de 80 não tem nenhum doente, é 0. Antes da década de 80, que desenvolveram alguma doença relacionada com amianto é menos de 1%. Sendo que dessas pessoas, 90% são placas pleurais, que é simplesmente um marcador de exposição. A pessoa mostra que foi exposta ao amianto, sendo que a maior parte dessas pessoas não tem nenhum sintoma, simplesmente tem essa alteração no raio-x ou na tomografia. Olha, aqui é uma radiografia normal, tá? E aqui é uma radiografia de uma pessoa que trabalhou aproximadamente 20 anos na indústria do amianto e que apresenta uma série de lesões e muitas alterações no arranjo pulmonar, na estrutura pulmonar. Diretor da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz,
O pneumologista Hermano de Castro é uma das maiores autoridades do país em doenças causadas pelo amianto. Pequenas frações de pó de amianto, desprendidas na fabricação, no comércio ou na manipulação desse material em casa ou no escritório, podem causar doenças terríveis. A doença do trabalhador que está exposto diretamente na fábrica, o principal é a asbestose, que é uma fibrose pulmonar. É uma doença que ela vai aparecer em torno de 15, 20 anos após a exposição. Ela não aparece no dia seguinte. Depois nós vamos ter o câncer de pulmão, que também é um câncer gravíssimo para esses trabalhadores. Mas tem uma outra doença, que é o mesotelioma, é uma palavra até difícil, mas é o câncer da pleura. Esse câncer é um câncer que pode aparecer em pessoas que não têm exposição direta na empresa ou no trabalho. É a exposição difusa que nós todos estamos sujeitos. Na hora que a gente trabalha num lugar que tem telha de amianto, na hora que a gente manipula uma caixa d'água, ou seja, os freios do automóvel que durante décadas utilizaram amianto, na hora que freia libera amianto. Então essa exposição difusa faz com que pessoas que não têm nem noção do que seja o amianto possam ter mesotelioma, e a escala vai aumentando ano a ano. A indústria do amianto produzia no Brasil 300 mil toneladas de produtos à base de asbesto por ano. Metade era exportada. A outra metade ainda era consumida no mercado interno. Para o morador, tá, o que a gente aconselha, enquanto ele não puder substituir a telha, a caixa d'água, que ele tome cuidado. De que maneira? Não esfregue, não passe materiais abrasivos, não passe escova, vassouras, né? Não use água sanitária na caixa d'água, porque isso agride, né, o material e libera essas fibras. Existe na nossa lei de São Paulo que quem for flagrado, tá, que utilizou, comprou, adquiriu produtos com amianto após a vigência da lei, responsabilizará o produtor, que não poderia ter distribuído isto no Estado. Qual é a incidência dessas doenças no Brasil? Olha, o mesotelioma, que é talvez a mais importante delas, porque é uma doença que vai ao óbito em 2 anos, mais ou menos, após adquirir a doença, é na escala de 250 a 300 casos por ano. Significa o seguinte, é um número elevado porque é uma doença rara, o mesotelioma, esse câncer de pleura, mas ainda subnotificado no Brasil, porque há uma concentração de diagnóstico nas capitais, nos grandes centros. É um diagnóstico difícil de fazer e nem todos os trabalhadores e as pessoas que adoecem têm acesso à saúde plena. Então, provavelmente, esse número ainda é um número subestimado. Eu sinto muita falta de ar, muita falta de fogo, né? E aí os olhos vermelhos, tá vendo? Envermelhado assim, é por causa da poluição que está no ar aí, né? Ainda mais que está no chão assim, né? E aí é aquela alergia braba, né? Durante 50 anos, esta fábrica na zona norte do Rio de Janeiro usou amianto como matéria-prima de seus produtos. Líder de mercado de juntas e vedações em unidades industriais, a empresa tornou-se conhecida graças ao amianto. Na época era o produto economicamente mais viável, era uma matéria-prima barata e era o que se conhecia para fazer o nosso produto. E em que momento vocês começaram a mudar de ideia em relação ao uso dessa substância? Já na década de 70, a gente exportava para os Estados Unidos. E nos Estados Unidos já havia uma preocupação quanto ao manuseio do amianto e os riscos à saúde dos funcionários. Com essa informação que a gente obteve lá, a gente viu isso como uma oportunidade de desenvolver novos produtos e estar na frente do mercado. A pressão veio de fora para dentro e levou a fábrica a se reinventar. Quando a empresa descobriu que precisava substituir o amianto, começou a investir em pesquisa e desenvolvimento. Inovação. Foi assim que surgiu este laboratório, inaugurado dentro da própria fábrica há 35 anos. De lá para cá, já foram desenvolvidas 21 novas patentes, mais segurança e resistência, sem os riscos do amianto. A gente está vendo aqui carretéis, parece de indústria têxtil, diferentes tipos de fibra.
Amianto não vem assim. Na realidade, o amianto que nós usamos aqui é em carretel, na forma que está aqui, para fazer tecidos, gachetas, os nossos produtos. Então, quando houve a substituição, esse amianto foi substituído por diversas fibras de diferentes origens para poder atender às exigências que o amianto atendia. Então, por exemplo, o que a gente tem aqui? Vamos lá. Esse fio aqui é o Teflon, esse aqui também é Teflon. Um é diferente do outro porque esse tem uma adição de grafite para melhorar a resistência. Esse aqui é o Teflon puro, que também nós hoje fabricamos como subproduto o fio dental. Então você às vezes usa o fio dental na sua casa, nem sabe que é um produto Teadit que saiu de um desenvolvimento originalmente para substituir o amianto. As fibras são usadas para a fabricação dessas argolas coloridas. São as juntas que fazem a vedação de tubulações em unidades industriais por onde passam fluidos, materiais líquidos ou gasosos de alta pressão. A nova linha de produtos custa até 5 vezes mais do que na época do amianto. Valeu a pena porque foi um investimento pesado. Sim, foi um investimento pesado, mas valeu a pena. A empresa não só cresceu no Brasil, mas principalmente permitiu um crescimento no exterior. Hoje a gente tem um mercado de exportação que é quase tão grande quanto o mercado interno, que cresceu a partir da necessidade de substituir o amianto, porque nos países, na Europa, nos Estados Unidos, o amianto já praticamente não é mais usado. Então, nós ganhamos uma vantagem competitiva que se a gente tivesse ficado no amianto, não teria. Como é que era trabalhar com amianto? Tipo assim, era muito ruim que a gente tinha tipo assim, risco de se contaminar. E a gente tinha dificuldade de trabalhar com amianto, que na época, na amianto, a gente não podia ter contato com amianto. A gente tinha que beneficiar a fibra colocando no moinho e enclausulado e usando uma luva grande para não tocar no amianto. Apesar da preocupação com a segurança, antigos funcionários da Teadit foram atendidos pelo ambulatório da Fiocruz. De 1999 até o ano passado, foram registradas 11 mortes de ex-funcionários diagnosticados com asbestose, doença associada ao amianto. Em nota, a Teadit informou que em 1999 foi investigada pelo Ministério Público do Trabalho. As inspeções comprovaram que não havia falha nas normas de segurança do trabalho e saúde. A Teadit também informou que desconhece as mortes relatadas pela Fundação Oswaldo Cruz e que, apesar de os médicos da Fiocruz relacionarem inúmeros casos de doenças de ex-funcionários com amianto, em algumas situações, os peritos judiciais concluíram que os diagnósticos estavam errados. Nós ainda vamos ter uma curva de crescimento da doença ao longo de décadas, provavelmente nos próximos 20 anos ainda. O papel da associação é isso, acolher, tá, esses que foram expostos, familiares, né, e orientá-los para que eles busquem a melhor atenção à saúde e seus direitos, quer sejam os seus direitos individuais e os previdenciários. A Eternit, que é dona da mineradora Sama, afirmou que já há alguns anos vem substituindo o uso do amianto como matéria-prima no seu processo industrial.